Para melhorar sua experiência, coloque fones de ouvido. Olá, você está no canal do YouTube Direitos Sem Frescura. Hoje iremos ler o livro 1, título 2, capítulo 2º e 3º do Código Civil, lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá, inciso 1º, a denominação, os fins e a sede da associação. Inciso 2º, os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. Inciso 3º, os direitos e deveres dos associados. Inciso 4º, as fontes de recursos para sua manutenção. Inciso 5º, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Inciso 6º, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Inciso 7º, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per se, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Parágrafo único. Revogado, redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe venha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral, redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Inciso 1º, destituir os administradores. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Inciso 2º, alterar o Estatuto. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1º e 2º deste artigo é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º.
não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3º. Das fundações. Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 1º, assistência social. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 2º, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 3º, educação. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 4º, saúde. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 5º, segurança alimentar e nutricional. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 6º, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 7º, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Inciso 8º, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados, em nome dela, por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases. Artigo 62. O Estatuto da Fundação projetada, submetendo, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o Estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma. Inciso 1º, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação. Inciso 3º, não contrário ou desvirtue o fim desta. Inciso 3º, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado. Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias.
Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se propõe a fim igual ou semelhante. Se você gostou, considere se inscrever no canal, marcar o sininho e deixar um gostei. Isso ajuda muito na divulgação e crescimento do canal, para que possamos levar a você mais conhecimento jurídico. Até o próximo vídeo. Abraços fraternos.